Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD. Esse projeto voluntário para ajudar todos nós que estamos aí atuantes na Escola Bíblica Dominical. Eu sempre peço, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, não é? Se você ainda não deu like, dê o seu like. Se não compartilhou ainda, compartilha. Nos ajuda nesse projeto, tá? Nos ajuda a fazer a obra de Deus, nos ajuda a cooperar com a vida dos irmãos. Então, quando você compartilha, quando você divulga, você está ajudando o canal e também dizendo para outras pessoas que existe essa fonte de bênção aqui, existe esse projeto, existe esse canal para ajudar os irmãos que estão atuantes na Escola Bíblica Dominical, principalmente aqueles que querem e gostam, né, estão aí trabalhando na ministração das lições. E os irmãos que já têm um bom tempo com a gente sabem que aqui o conteúdo é diferenciado. Nós lemos a lição, nós fazemos a abordagem teológica, que é o conteúdo mesmo que o pastor escreveu, e temos também algum conteúdo a mais aqui, viu? Nós temos perguntas, questões, tem um recurso pedagógico e também o desafio da igreja para os nossos dias, que é uma forma que nós encontramos aqui de tornar mais prático ainda, mais próximo do nosso dia a dia, o conteúdo que está sendo estudado. Como é de conhecimento dos irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre sobre o caráter, né? O caráter do homem de Deus, da pessoa de Deus, os valores do reino de Deus, né? Baseado aí principalmente nos ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte, conhecido também como Sermão da Montanha. Jesus está ensinando ali, trazendo princípios para esse novo tipo de adorar a Deus, que é conhecido como Reino de Deus, Tempo da Graça ou Período da Graça. E hoje temos mais uma lição abençoada, baseada justamente nesse ensinamento de Jesus. E hoje estudaremos a lição de número 7, que tem como tema Não retribua pelos padrões do mundo. O propósito aqui dessa aula é a gente estudar os ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte sobre a vingança, sobre o perdão e conhecendo assim qual é o padrão, qual é o modelo de vida cristã, de crença, né, exigido aí no reino de Deus. A aula de hoje está dividida em 3 tópicos no formato padrão, só que o primeiro tópico só tem 2 subtópicos e o segundo tem 4 subtópicos. E o terceiro tem 3. Então fica aí o cuidado, né? Mostrando para nós que o primeiro subtópico deve ser um pouco mais rápido, porque o segundo vai demorar mais. E dando uma olhada panorâmica no conteúdo aí, o segundo tópico da lição é o que está mais próximo do tema, é o que deve ser realmente mais abordado. E como de costume, meus irmãos, vamos iniciar pela introdução. É aqui na introdução que nós conhecemos os primeiros argumentos, as primeiras citações do autor sobre o conteúdo da lição. É o rumo, né? É o caminho que nós iremos percorrer. Quando as pessoas se ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama. Aqui na introdução, o autor consegue, em poucas palavras, resumir os 3 tópicos que iremos estudar. E ele começa falando uma coisa que é uma verdadeira realidade, né? Para nós, é uma realidade. Quando sofremos algum tipo de problema, algum tipo de maldade, algum tipo de perseguição, a primeira atitude a se pensar é uma reação natural, de vingança, de tentar revidar. Isso faz parte da nossa natureza humana e também da nossa natureza pecaminosa. O pecado cria em nós esse desejo, né? Esse sentimento de revidar. Porém, depois que nos tornamos crentes, depois que nós passamos a servir o reino de Deus, aí o pensamento é diferente, né? Essa vontade ela continua por causa da natureza pecaminosa, porém, o exigido e o esperado por Deus são atitudes diferentes do que tem de costume no mundo.
E o autor aí já dá a dica de como que deve ser o procedimento, né? E é isso que nós iremos estudar. E ao sofrermos um problema, a primeira atitude nossa como crente não deve ser a vingança, né? Mas sim amar e perdoar. Observe que são duas atitudes que são irmãs, estão conjugadas, porém são diferentes, né? O esperado pelo reino de Deus não é simplesmente amar, tá? Nós iremos ver hoje até que tipo de amor é esse que nós temos que amar, né? Que nós temos que viver, que nós temos que exercer como crente, como cristãos, como súditos do reino de Deus. E o autor finaliza a conclusão dizendo que só Deus pode nos ajudar a amar como ele amou, como ele ama. E essa é uma grande verdade. Nós iremos conhecer, por exemplo, no terceiro tópico dessa lição, que nós temos que buscar a perfeição. E a perfeição de Deus está baseada no seu amor. Então está aí de forma bem resumida a introdução que traz para nós mais ou menos aí o rumo do que nós iremos estudar, as principais abordagens. E o esperado é uma boa aula, né, abordando aí sobre o amor, o perdão, a reconciliação e a renúncia, que são marcas dos súditos do reino de Deus. E assim, meus irmãos, chegamos agora no primeiro tópico da lição. E o tema dele é: a vingança não é natureza do reino. E é um tópico, é um assunto aqui bem direto, bem prático, não é tão difícil de ser comentado e vai nos provocar, né, e também nos mostrar qual deve ser o nosso comportamento, qual é o padrão de Deus com relação à vingança, né? Esse desejo humano de revidar quando sofremos algum prejuízo. A lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou à vítima. Esse era o princípio da justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava retribuir a agressão de qualquer maneira, pois não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, qualquer uma pessoa que sofresse um dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança e a retribuição pessoal. A lei de Talião é esse entendimento do olho por olho e dente por dente. E nós encontramos ela justamente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos várias citações de como que alguém deveria ser punido mediante o seu crime, mediante o seu pecado, mediante a sua infração civil ali em Israel. Quem determinou foi Deus através de Moisés. E isso virou uma cultura em Israel, isso virou uma tradição, né? Além de ser uma determinação da lei de Deus, além de fazer parte da lei moral, virou também a lei civil, né? Era uma regulamentação que eles tinham, era um costume que eles tinham, não é? De aquele que fazia um erro tinha que ser punido adequado ao seu erro, né? Dentro ali do que ele tinha cometido. Por isso a expressão olho por olho e dente por dente. E o autor fala aí que o propósito dessa lei não era instigar a justiça pessoal de alguém, não, mas era um meio de freio, né, da sociedade. A ideia dessa lei era para que o crime não acontecesse, tá? O propósito não era fazer maldade com alguém, não era um revide, não visava uma vingança pessoal, apesar que esse desejo de ter justiça, isso aí faz parte do dia a dia, né? Faz parte da natureza do ser humano, querer vingança. Porém, essa lei ela visava ser como um freio ali na sociedade para evitar que o crime acontecesse, né? Afinal de contas, onde não há disciplina, onde não há ordem, o bagaço acontece, não é? E nós sabemos que, mesmo com essa lei, olho por olho, dente por dente, ainda tinha infratores, né? Ainda tinha muita gente que arriscava, pagava para ver. E aí, no final, o autor destaca um dos erros ocorridos naquela época, e por isso Jesus criticou, que foi os erros dos fariseus, né? A interpretação dele diante
desse ensinamento que já existia, que estava ali contido na lei, né? Então, eles passaram a utilizar esses argumentos da lei, esses artigos da lei, justamente para retribuição pessoal, para vingança pessoal. E é justamente isso que Jesus vem condenar, né? É isso que Jesus vem dar uma melhorada, uma ajustada. Porque os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram os doutores da lei, haviam interpretado errado este mandamento. O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo olho por olho. Em vez de tentar se vingar dos outros que o prejudicaram, façamos o bem a eles. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição, nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. Aqui no segundo subtópico, o autor já começa a apresentar, um dos componentes do padrão divino do viver humano aqui na Terra. Ele fala que o coração do crente, o coração daquela pessoa que serve a Deus, o coração do discípulo de Jesus, não pode haver lugar para a vingança, né? Não pode ter raiz de amargura, não pode ter um trono para o ódio, né? Não pode ter esse desejo desenfreado por vingança. Por quê? Porque o crente sabe, quem é súdito de Deus sabe que a vingança pertence a Deus. Por quê? Porque só Deus conhece tudo. Só Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós queremos a morte para alguém que matou. Porém, esse não é o plano de Deus. Deus quer salvar aquela pessoa. Não é? Até porque Deus sabe se lá no futuro ele vai se arrepender ou não. Aí no Sermão do Monte, Jesus vem para apresentar o padrão de Deus, o modelo de Deus, o que Deus quer ou espera de nós, do nosso viver cristão. Não é? Esse nosso viver é diferente do padrão do mundo. Nós não devemos nos moldar nem pelo padrão do mundo e nem pela lei do talião, olho por olho e dente por dente. Infelizmente, nós temos ainda pessoas na igreja que querem ir a sangue e fogo, não é? Que isso continue e utiliza ali de textos bíblicos do Antigo Testamento, por exemplo. Mas Jesus vem mostrar qual é o padrão de Deus, o que Deus quer no seu reino. Deus quer que quando soframos um dano, além de perdoar, nós temos que amar e fazer o bem a quem nos persegue. E o pastor Ziel fala que esse modo de vida é um desafio trazido por Jesus para nós, né? Nós temos que submeter a esse ensinamento de Jesus e ter ele como uma espécie de desafio, porque não é fácil, né? Além de perdoar, nós temos que amar e fazer o bem para os nossos inimigos. E é importante dizer que os inimigos estão presentes no mundo contra a igreja, mas também nós temos pessoas dentro da igreja que não vigia e termina sendo usado pelo diabo para perseguir crente, para poder fazer maldade, porque ainda não conseguiu ainda se libertar desse desejo humano de justiça. E ouvindo um problema, ele vindo ou do mundo ou da igreja, a nossa atitude é perdoar, amar e fazer o bem. Não é? Fazer o bem a quem nos persegue. Esse é o modelo exigido no padrão de Deus, né? A vingança não faz parte do reino de Deus. A vingança não compõe a natureza do reino de Deus. E baseado nesse tópico, meus irmãos, podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a vingança no reino de Deus. Nós sabemos que a igreja tem pessoas que ainda estão em modulação de caráter, em melhoria de vida. Porém, nesse processo ainda temos muitos justiceiros, né? Muita gente querendo fazer justiça com as próprias mãos, e isso mesmo dentro do reino de Deus. E esse problema da vingança no reino de Deus, nós podemos perceber ele no ambiente da igreja. Não era para acontecer, mas tem. Ora por outro, nós presenciamos irmãos aí, até mesmo pressionando pastores a ter atitudes de perseguição, de maldade contra
alguém, né? Quando alguém pega, por exemplo, na igreja, tem irmãos que eles preferem mais a punição do que o perdão. Nós vemos problema de vingança também por causa de cargo na igreja, por causa de função na igreja, porque alguém assumiu no lugar do outro. Nós presenciamos vingança também no ambiente pastoral e ministerial, não é? Quando fulano não apoia Beltrano no tempo da eleição da conversão, não é? E por aí vai. O certo é que é um desafio para a igreja resolver esse problema, tá? Porque ele existe. Hora por outra, a gente fica sabendo de um tipo de vingança, de um tipo de perseguição, algum pastor que foi transferido do seu campo e quando a gente foi ver era um tipo de vingança que alguém queria fazer contra ele. É lamentável, mas existe sim no nosso meio. E uma das causas desse problema no nosso meio é a falta de vigilância, né? Nós temos irmãos que estão na igreja, mas ele tem um ódio, ele tem uma raiva interior dentro do seu coração, ele tem uma santidade tão extrema que termina sendo usado pelo diabo para perseguir outros, para ter vingança, para ter aquela atitude de ver o outro pagando pelo erro, né? Como eu falei anteriormente, nós temos crente que dá pressão no pastor para disciplinar, para fazer isso, para fazer aquilo, porque ele tem aquele sentimento de vingança. Uma outra causa é a interpretação errada da Bíblia. E baseada nisso, nós temos aí vários louvores, várias pregações aí que destaca, que coloca no auge a disputa, não é, entre os irmãos, né? Quem não te ajudou, quem não agora vai te ver no palco e vai te aplaudir, não é? Então nós temos aí alguma justificativa, até mesmo de textos bíblicos, usado fora do seu contexto. E a solução para esse desafio é simples, é entender que o reino de Deus é diferente do mundo. O padrão aqui é diferente. Aqui, ao invés de caluniar, de perseguir e de se vingar, no reino de Deus se perdoa, se ama e ainda faz o bem para aquele que praticou o mal. Como recurso pedagógico, mostre exemplos, ou em vídeo, ou em foto, imagem, ou em texto, de atitudes ruins de vingança, os resultados dessas atitudes ruins. Pode ser da Bíblia ou pode ser também do mundo, para que os irmãos que estão assistindo a aula possam entender a gravidade do problema da vingança e que o resultado nem sempre é bom. E assim podemos resumir esse primeiro tópico que nós estudamos aqui, que a lei do talião não é para a igreja, tá? O olho por olho, dente por dente, não é para ser praticado pela igreja. E estudamos também que a vingança, o ódio, a perseguição não faz parte da vida do cristão, porque está fora do padrão do reino de Deus. Chegamos agora, meus irmãos, no segundo tópico da lição, e nós iremos estudar aqui que o amor é a expressão natural do reino de Deus. Ou seja, não vivemos pela vingança, mas vivemos dentro do padrão do reino de Deus, que é sustentado e tem como base principalmente o amor de Deus. Virar a outra face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge a nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível a quem faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor ter atitude de ódio, desamor e vingança. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, a atitude de quem é forte. Porém, segundo Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com seu heroísmo pela posição de perdoar. Aqui nesse tópico, nós iremos conhecer algumas características, algumas citações de Jesus no texto da leitura bíblica, né, usado como base do estudo de hoje, algumas atitudes que compõem o que é esse amor expressivo diante da sociedade, diante do mundo, né? São maneiras que o cristão tem de expressar, de mostrar esse amor para a igreja, para o próximo e também para o mundo. E o primeiro citado aí é virar ou dar a outra face. O autor inicia falando sobre isso, dizendo que é uma reação natural do ser humano querer revidar, né? Ganhou um tapa, dá outro tapa. Ganhou uma rasteira, dá outra rasteira. Essa aí é uma reação natural como ser humano, até porque a nossa natureza ela está contaminada pelo pecado.
Só que no final das contas, isso aí não resolve nada. Pelo contrário, ainda piora ainda mais a situação. E se for crente, aí que complica mesmo. Porque Jesus fala que uma pessoa que está servindo a Deus, que tem o Espírito Santo dominando ele, que está envolvida no reino de Deus, o seu interior, o seu coração não deve ter lugar para o ódio, para a vingança, não é? Para calúnia, para perseguição, por revide. Não tem lugar, porque agora a sua vida, o seu caráter, os seus sentimentos estão baseados em Deus, estão baseados no amor de Deus, e as suas atitudes agora não são segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Aí o autor conclui falando que para muitos, né, inclusive para o mundo e também para alguns da igreja, o forte é aquele que quer vingança. O forte é aquele que consegue vingar. Matou, tem que morrer. Roubou, tem que cortar a mão, né? Bandido bom é bandido morto. Então, para muitos, esse é o lema, esse é o viver. Agora, para o crente, não. Para o cristão, isso não é força. A força do crente está no amor, em amar, em perdoar, em fazer como Jesus fez, né? Quando ele estava sendo preso, punido, estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ele não sabe o que estão fazendo. Então o cristão ele tem que buscar, não é? Ter esse instinto, esse sentimento espiritual acima do carnal. E assim ele vai conseguir virar, né? Dar a outra face ao invés de se vingar. Arrastar para o tribunal. Aqui se trata de uma questão judicial, quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante, que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levam a diversos desagrados. A segunda colocação de Jesus é sobre atitudes judiciais, né? Naquele tempo, e ainda hoje tem pessoas que quando alguém está devendo, ele vai buscar uma cama, uma cadeira, uma geladeira, toma um computador, toma um liquidificador, toma um telefone para receber ali em forma de conta, em forma de pagamento de uma conta, né? E Jesus traz esse ensinamento mostrando que até nisso a atitude do crente é diferente. Se alguém tentar tomar a sua capa, lhe dê, né? Se alguém quiser algo obrigado seu, principalmente envolvendo coisas do reino de Deus, a atitude em que a sua fé está sendo colocada em xeque, a atitude em que a sua fé está em destaque, a sua crença está em destaque, o nome de Deus está em jogo ali, dê a capa, ofereça a capa, entrega a capa. E o autor apresenta aí no final uma visão espiritual que nós temos que ter. É melhor ceder, é melhor fazer concessões do que ir brigar na justiça, principalmente em assuntos que envolvam o reino de Deus. Nós sabemos que nós temos leis que nos amparam civilmente, como brasileiros, por exemplo, não é? E hora por outra nós estamos recorrendo a essa lei. Mas o ideal é o crente sofrer o dano, sofrer o prejuízo. É isso que Deus quer. Por quê? Porque o nosso reino não é deste mundo. O nosso padrão não é moldado pelo mundo, né? Não é 100% bíblico, apoiado e confiável arrastar questões para o tribunal, questões judiciais. Nós sabemos que nós temos nossos direitos civis e, hora por outra, é necessário. Mas o esperado do reino de Deus não é isso. Se nos exigir uma capa, como pagamento, seja como for, o recomendável é entregar essa capa. Obrigado a fazer algo. Mateus 5,41 trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação.
Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida, aos ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a do trabalho ou de qualquer outra. Aqui nós temos mais uma expressão relacionada a questões judiciais, né? Quando somos obrigados a algo, seja no ambiente judicial, seja no ambiente do casamento familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, né? E a expressão bíblica aí é quando você for obrigado a caminhar uma milha, vá duas. Mostre que você é diferente, mostre que você realmente é de Deus. Mostre que o povo de Deus é diferente do povo do mundo. Mostre que se você foi obrigado a fazer uma coisa, faça logo duas, né? Foi obrigado a limpar um cômodo, limpa logo dois. É para varrer, passa logo o pano, né? Limpa logo geral, porque você está mostrando para quem está ali ordenando que você é um cristão, que o seu padrão é diferente, que você pertence ao reino de Deus. E o autor fala aí que isso faz parte do padrão divino, né? Nós temos uma caminhada aqui na Terra. Nós temos uma jornada. Tem coisas que nós somos obrigados a fazer, né? Tem atitudes que são cobradas de nós, exigidas de nós, que como ser humano temos que fazer. Mas quando nós temos Deus dominando a nossa vida, a nossa atitude é diferente, não é? Nós vamos além, nós fazemos a mais. E isso mostra que nós somos do reino de Deus. Isso mostra que nós obedecemos um padrão diferente. Nós vamos além de uma milha, não é? As nossas atitudes, o esperado do crente, do cristão, de quem está envolvido nesse reino, é fazer algo a mais. E vou repetir aqui, principalmente quando a nossa fé está em destaque, né? Principalmente quando o nome de Deus está em evidência. Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuro, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes, atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração, por isso manifesta atos de bondade. Nós temos aqui a quarta forma, né, de expressar o nosso amor, o amor de Deus em nós, para o mundo e também para a igreja. E nessa última forma aqui, envolve os pobres, os necessitados, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que precisam de amor, que precisam de carinho, que precisam de um socorro. E essa é também uma das formas de mostrarmos o amor de Deus que está em nós. Jesus deixa claro que o cristão não pode ser, né, não pode ter atitude indiferente. Ele não pode se achar indiferente ao desejo de alguém, à necessidade de alguém. Não é? Quando alguém precisa do alimento, da roupa, do aconchego, seja qual for o tipo do auxílio, o cristão ele não pode fingir que ele não está vendo. Não é? O crente não pode fingir que ele não está sabendo daquilo. E aí é onde entra o nosso diferencial na prática do amor de Deus. E uma das citações aí, dentro desse conjunto de atos de bondade, é emprestar sem esperar receber o dinheiro de volta. Olha o quanto é profundo o papel do amor de Deus na prática do viver cristão, né? Toda pessoa que empresta algo, principalmente dinheiro, quer receber aquele dinheiro de volta. Mas o crente que tem esse amor de Deus, esse amor de Jesus dentro do coração e quer ajudar, a atitude realmente é de ajuda e não de usura, não de aproveitamento, né? Quantas pessoas aproveitam da situação de outra, porque está passando fome, está passando necessidade, né? Obriga a pessoa a vender as coisas baratinho para ele comprar e ter proveito. Isso é errado, meus irmãos. Aproveitar da pobreza de alguém, da situação de alguém, né? Para poder lucrar, para poder ter vantagem. Isso aí não faz parte do padrão do reino de Deus.
Isso aí faz parte do padrão do mundo. Agora, quem está envolvido no reino de Deus tem atos de bondade, tá? Atos de amor de verdade. Nós temos que parar de fingir que amamos. Temos que parar de fingir que ajudamos e fazer isso na prática, principalmente com os irmãos necessitados, né? Que estão carentes de roupa, de calçado, de alimento, estão carentes de remédio. Tudo isso faz parte desse trabalho de ajudar alguém, de mostrar para a igreja, mostrar para o próximo, mostrar para o mundo que o amor é que compõe a natureza do reino de Deus. E o desafio da igreja, meus irmãos, baseado nesse tópico, é a falta de atitude de amor no reino de Deus. Como igreja, nós temos algumas áreas que precisam ser melhoradas e muito. E uma delas é a falta de prática mesmo, do amor na prática. Esse amor chegar lá no crente necessitado, né? E também lá no pecador, lá naquela pessoa que precisa. Isso é um desafio para a igreja dos nossos dias. E para essas atitudes de amor, meus irmãos, nós temos base bíblica para isso, né? Principalmente no Novo Testamento. O papel da igreja é agir com amor, com o pobre, com o necessitado, com aquele que precisa, com o irmão carente, com o ser humano que está ali precisando de comida, precisando de vestir, precisando de um emprego, precisando de uma renda, precisando de um calçado, né? A Bíblia traz todo esse apoio. Inclusive, a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Então precisamos dessas práticas de bondade, porque estamos aqui no mundo sendo os representantes do reino de Deus. E esse reino tem essas atitudes. E nós temos algumas áreas que essas atitudes de amor estão muito ausentes. Uma delas é nas relações interpessoais, de convivência, de irmãos com irmãos, de pessoas para pessoas, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará e realmente esfriou mesmo. Nós temos muita gente com falta de perdão, falta de perdoar, falta de reconciliação, falta de comunhão na igreja. Está ali, mas tem pessoas que ele não conversa, tem pessoas que ele não perdoa, tem pessoas que ele não libera o perdão, né? Vive na igreja, mas vive em um clima de birra. E nós temos também essa falta de atitude de amor na área social. Algumas igrejas até têm ali um departamento de assistência social, mas é um departamento que vive perrengando o tempo todo, se humilhando, chorando, pedindo para os irmãos, pelo amor de Deus, traga o quilo do alimento. Algumas igrejas recolhem no culto de missões, outras recolhem no culto de ceia, mas a verdade é que nós não temos uma ação social na prática, né? Não cuidamos dos pobres, dos necessitados, não temos projeto desenvolvido nessa área para acompanhar os que estão hospitalizados, nas cidades que têm mendigos, que dormem na rua. Então nós temos essa área social, é muito carente no nosso meio. Nós temos até algumas igrejas que praticam, mas é bem pouco, porque o foco principal não é isso. Às vezes gastamos muito com construção, com concreto, e esquecemos do ser humano, né? Investimos no piso, na parede, no forro da igreja, no som da igreja, enquanto o ser humano ao lado da igreja está passando fome, está passando necessidade. Então precisamos desenvolver atitudes verdadeiras do amor de Deus presente em nós para com o nosso próximo. Como recurso pedagógico, mostre exemplos de atitude de amor, né? Atitude de bondade, seja da Bíblia, seja da igreja, ou seja aí do nosso dia a dia. Isso vai levar os irmãos a entender como que é esse amor de Deus na prática, né? Como que é viver isso na prática, como que é praticar esse amor de Deus que está envolvido na nossa vida e fazemos parte do seu reino. Assim, podemos resumir o que nós estudamos nesse tópico, né? Nós estudamos que quem está envolvido no reino de Deus tem atitude de diferente. Ele dá outra face, ele vai além do que foi determinado e vive na prática o amor de Deus. E o amor de Deus é esse amor em que ele ama o próximo como a si mesmo. E assim, meus irmãos, chegamos no terceiro tópico da lição. E a ideia aqui é nós estudarmos sobre dicas, procedimentos de como aproximar a perfeição de Cristo, né? Como que o nosso caráter vai se aproximar ao caráter de Cristo, a perfeição exigida por Deus.
uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43 a 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que não nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um sentimento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Um dos componentes da vida humana e também do reino de Deus é a justiça. E o que é a justiça? É a reparação de um dano, de um prejuízo. E no reino de Deus é diferente do mundo. Por isso que ela é considerada mais elevada, né? É uma justiça excelente. Por quê? Porque pelo mundo está baseado no pecado, né? O mundo está caído, está corrompido. Por isso que o padrão divino, a justiça no padrão divino, ela é diferente do mundo, é excelente. Nós vamos ver por que ela é diferente. E ela é diferente porque ela é composta por um sentimento divino, celestial, né? Algo vindo de Deus que vai nos levar, ao invés de querer se vingar, nós querer perdoar, amar e ainda fazer o bem a quem nos fez mal. Meus irmãos, pelos nossos desejos, pela nossa vida normal, não conseguimos chegar nesse tipo de justiça, tá? Só conseguimos se realmente nós liberar o nosso ser, o nosso interior para ser dominado pelo Espírito Santo. E o Sermão do Monte é taxativo, é direto, é claro. Ao invés de vingar, ore por alguém. Veja que essa mensagem ela é diretamente para a igreja, para mim e para você que somos crentes. Qual é o nosso pensamento? O que está nos dominando no nosso sentimento de justiça? No nosso desejo de justiça? É o nosso querer? É a nossa vontade? Nós estamos orando da forma correta? Ou nós estamos fazendo aquela oraçãozinha básica, dizendo: Deus, pune Deus, maltrata Deus, faz isso Deus, tu tá vendo, tu viu. Como que está a nossa oração? Porque às vezes orar por alguém até oramos, mas como que está o nosso coração? Que sentimento está dominando o nosso coração nesse desejo de justiça? O amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente, que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. A palavra amor, usada aí em Mateus 5,43, mostra um conjunto de atitude, né? É um amor alegre, é um amor contente, é um amor satisfeito, é um amor que se completa, não é um amor possessivo, não é aquele amor egoísta. Por quê? Porque esse amor aí simboliza, né, representa o verdadeiro amor de Deus derramado em nossos corações. Nós temos, meus irmãos, que nos esforçar para permitir Deus derramar esse amor e a gente viver dominado por esse amor, porque assim estaremos cumprindo realmente com o ensinamento de Jesus e fazendo parte do seu reino. E segundo o entendimento de Jesus, esse amor tem um fruto muito bom, tem um resultado muito bom, que é libertar o inimigo do seu ódio. Veja o quanto que o amor é importante, o quanto que o perdão é importante. Porque quando você tem atitude amorosa, né, com alguém que lhe perseguiu, com alguém que lhe fez mal, né, essa sua atitude de amor vai terminar libertando essa pessoa do ódio, da raiva que tinha contra você. Não é? E só quem já viveu isso na prática sabe o quanto isso é bom. O quanto isso é compensatório, né? O quanto é compensador você praticar o amor até mesmo com quem
lhe quer o mal ou com quem lhe deseja o mal. Ô, meus irmãos, infelizmente, tem pessoas que resolvem odiar a gente, perseguir a gente, sem motivo nenhum. E muitas vezes baseado no que outra pessoa falou, baseado em fuxico, baseado em falatório, baseado na opinião de alguém. Às vezes eu fico até assim encabulado. Como que alguém consegue criar sentimento de maldade contra outra pessoa baseado no que outra pessoa contou? Mas isso acontece realmente. O crente de verdade, ele tem essa atitude de amor. E nessa atitude de amor vai conseguir transformar, ou que seja, tirar o ódio da outra pessoa contra ele. Perfeitos com o Pai. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que sim. O que se entende pela expressão sede perfeito é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus. É possível chegarmos nessa perfeição de Deus? É possível chegarmos nesse nível que Jesus falou, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito? Sim, é só seguir o que Jesus está falando aqui. Praticar esse amor de Deus. E como é que Deus ama? Deus ama a todos por igual. Irmão, não é fácil, mas é possível. Viu? É possível. É só nós abrir mão do nosso orgulho pessoal, daquela birra, viu? Abrir mão daquele ego e olhar o pecador como pecador. Mesmo que seja uma pessoa da igreja que esteja lhe perseguindo. Tenha um olhar de misericórdia. Ele está sendo usado pelo diabo. Ele está se deixando dominar pelo inimigo. Ore por ele. Ame-o como Deus amou. Né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor ágape de Deus. E é assim que nós chegaremos a essa perfeição, né? A perfeição de Deus. Amar a todos como Ele amou. Esse é o modelo de Deus. Esse é o padrão de Deus. No dia a dia do viver cristão, na igreja ou até mesmo na sociedade, nós temos alguns erros de querer amar alguém pela aparência, não é? Mas nós precisamos nos esforçar para buscar esse amor diferente, esse amor de Deus, que olha a todos e ama a todos. E buscar essa perfeição de Deus, segundo as Escrituras, é aproximar o nosso caráter com o de Jesus. Leia aí o Novo Testamento, dê uma olhada, dê uma observada. Como que Jesus agia com as pessoas, né? Quais eram as atitudes de Jesus? Em cuidar, em amar, em alimentar, em socorrer os que realmente precisavam. E até mesmo a atitude dele com os fariseus. Então, o caráter de Jesus é um modelo para o nosso caráter. O viver de Jesus é um modelo para o nosso viver, para assim nos aproximarmos a essa perfeição que o texto bíblico exige. E como desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, nós podemos destacar os desinteresses pela perfeição. Nós sabemos que buscar melhoria, buscar melhorar, buscar a perfeição é recomendável para empresas, para instituições, né? Para órgãos públicos. Mas, infelizmente, algumas igrejas e alguns crentes abriram mão dessa busca em ser perfeito, né? Essa busca em querer ser melhor, em querer melhorar o seu caráter e também a sua vida. E as imperfeições que nós precisamos melhorar pode ser percebida na nossa forma de acolher os novos convertidos na igreja, precisamos melhorar nessa área. Também no acolhimento aos crentes que chegam na nossa igreja. Buscar a perfeição também na realização dos nossos eventos, dos nossos cultos, mas principalmente buscarmos ser perfeitos no amor ao próximo, né?
amar a todos sem acepção de pessoas, nem por cor, por raça, nem por tipo de pecado, muito menos por condição e posição social. E para justificar essa falta de busca pela perfeição, tem alguns aí que utilizam de algumas de desculpas baseadas até mesmo em texto bíblico, né? Alguns falam que obras não salva, né? Outros falam que já que o céu é o nosso alvo e a vida é eterna, por que se preocupar com essa vida aqui na terra? Tem uns que falam que tem que olhar só para Deus, não pode olhar para o homem, não pode olhar para a atitude das outras pessoas. Então são um conjunto de desculpas que alguns dão, né? Inclusive até dizer, não, nós pecamos mesmo, nós estamos contaminados pelo pecado, então não tem como a gente se aproximar desse caráter de Jesus. As desculpas são muitas, mas o recomendável do texto bíblico, nós buscarmos essa perfeição. Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. E a solução para esse desafio é entendermos que a busca por essa perfeição não é opção, tá? É uma exigência do Sermão do Monte, é uma exigência do reino de Deus, viu? E uma das maneiras de se conseguir é viver o amor de Deus, que é um amor ágape, ou seja, um amor para todos, sem acepção de pessoas. Como recurso pedagógico, mostre exemplos de pessoas, de igrejas, atitudes bíblicas, né? Ou até mesmo do dia a dia, de pessoas que estão interessadas a se aproximar desse caráter de Jesus, de buscar essa perfeição de Deus com as suas atitudes. Mostre atitudes boas, baseadas justamente no Sermão do Monte. Isso vai ajudar os irmãos a entender que é sim possível a gente se aproximar do que Jesus está falando no Sermão do Monte ali de forma prática no nosso viver cristão. E assim, meus irmãos, podemos concluir o que nós estudamos nesse tópico. Nós estudamos que a justiça de Deus é uma justiça perfeita, porque é baseado no seu amor. Nós vimos também que o amor de Deus é um amor perfeito e que nós temos que buscar se aproximar ainda mais dessa perfeição de Deus, baseado na sua forma de amar. Meus irmãos, e assim nós chegamos na conclusão, na parte final da nossa aula. E aqui nós iremos fechar o entendimento, né? Fechar o pensamento sobre esse assunto tão abençoado e tão impactante, né? E temos que viver segundo os padrões do reino de Deus e não segundo os padrões do mundo. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação delicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Nós aprendemos que Jesus faz um convite, né? Um desafio para um novo viver, um novo estilo de vida, baseado agora no reino de Deus. Esse novo modo de vida também traz para nós ferramentas espirituais de como vencer o mal, né? Como vencer os nossos opositores, como vencer os nossos inimigos, com a principal ferramenta que é o amor. Como padrão do reino de Deus, nós temos o amor, o perdão e as boas obras, até mesmo a oração por aqueles que nos perseguem. A base para tudo isso é o amor de Deus, esse amor que ama a todos. E se nós nos esforçarmos para viver esse amor na prática, estaremos aproximando o nosso caráter ao caráter de Jesus. Afinal de contas, meus irmãos, não é à toa que somos chamados de cristãos, não é? E cristãos é Cristo pequenininho, ou seja, nós somos representantes do modelo da vida de Jesus, do ministério de Jesus, do caráter de Jesus. É por isso que é exigido de nós, né, que estamos discípulos de Jesus, é exigido uma atitude diferente. Reger a nossa vida não pelos padrões humanos, não pelos padrões do mundo, mas pelos padrões bíblicos, que é excelente e é superior, baseado principalmente no amor de Deus. E a lição desta lição, meus irmãos, é que o reino de Deus já está presente no mundo. E ele vive e existe principalmente pelo papel da igreja, pela vida da igreja, pela minha vida, pela sua vida.
E por isso, com essa missão de mostrar o reino de Deus, de mostrar Deus e a sua mensagem salvadora, precisamos obedecer um padrão único, não é? Baseado em Deus, baseado na Bíblia e não pelo mundo. Porque se tivermos uma vida guiada pelo padrão do mundo, pela ética do mundo, não somos reino de Deus. Nós somos do mundo. Para o mundo ver Deus no nosso reino, para o mundo sentir que Deus está na igreja, o nosso viver, o nosso proceder, tem que ser diferente do mundo. Tem que ser baseado pela Bíblia, tem que ser baseado nos ensinamentos de Jesus, que isso tudo compõe o padrão de Deus, o padrão do seu reino. E assim, meus irmãos, chegamos no final da nossa aula. E eu quero agradecer a você que chegou até aqui em mais uma aula, em mais um trimestre está conosco. Muito obrigado. Obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência. Obrigado por estar conosco em mais uma aula. Peço mais uma vez, se inscreva no canal, clica no sininho para ser avisado no próximo vídeo, dê o like e compartilha, faça aí essa corrente do bem. Nos ajude nesse projeto, estamos na luta para chegar a 1000 inscritos e a gente não chega. Mas é isso aí, meus irmãos, a nossa visão aqui é ensinar, tá? O nosso propósito é oferecer essa opção de comentário para os irmãos. Os inscritos vão vir aí de acordo com que o trabalho vai sendo feito. Informar que estamos presentes aí nas redes sociais, né? No Facebook, nós sempre faz postagem aí durante a semana sobre a lição, não é? Tem também aí o nosso Instagram que você pode seguir. Fazemos também postagem ali, viu? Semanalmente sobre a lição. E tem também aí o nosso contato do WhatsApp para você levar a gente para ministrar uma lição na sua igreja, ministrar também um seminário, tá? Deus me deu um seminário de escola bíblica dominical, viu? Totalmente gratuito, não tem cobrança de valor nenhum para a gente ir na sua igreja e ministrar esse seminário, tá? Nosso propósito sempre é contribuir e ajudar os irmãos. O certo é que eu fico muito feliz pela sua vinda até aqui, que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma ótima aula, uma ótima ministração. Se for da vontade do Senhor, estaremos aqui em mais uma aula, em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe.